Vamos começar uma série de mensagens. O Deus do propósito e o Deus do processo. Deus do propósito e do processo. Parecem nomes parecidos, mas na verdade os significados são completamente distintos, né? A nossa vida é composta de processos e muitas vezes não vemos propósito no que nós estamos vivendo, mas estamos passando por um processo. E é muito importante que você entenda e participe dessas mensagens, para você entender bem os planos de Deus para a sua vida, né? Uma crise de ansiedade, por exemplo, tem um propósito. Por mais dolorosa que seja, uma crise de ansiedade, em que de repente você possa passar por ela ou vivenciá-la, qual é o propósito dela? Ela traz para você uma atenção especial com relação às suas emoções, os seus sentimentos. É dolorosa, mas ela quer te ensinar que você precisa tratar das questões emocionais e sentimentais na tua vida. Então a gente conhece pessoas que são muito ansiosas. É porque Deus está tratando com elas e elas não estão enxergando isso. Sempre haverá um propósito. Os processos, irmãos, na nossa vida, eles nos tornam mais fortes. Talvez, por exemplo, você esteja passando pelo processo de esperar. Talvez esperar por um transplante, por uma cura, por uma resposta de oração. Mas é um processo, é um tempo que você tem que viver aquele tempo. E muitas vezes nós não queremos viver aquele processo. Por isso que nós não alcançamos o propósito, porque nós rejeitamos o processo. E Deus quer que você passe por aquele processo. Na verdade, há um propósito. Qual é o propósito nessa espera? O propósito é que você vai alcançar o que Deus já planejou para a sua vida. Amém? Não somente quando você chegar lá, que você vai entender a coisa. A espera, ela traz perseverança. Enquanto você está esperando, você está sendo forjado na perseverança. Você está tendo um olhar para o futuro em Deus, enquanto você espera. A Bíblia diz que a espera produz o quê? Produz paciência, produz fé. E talvez nesse momento, Deus está fazendo você esperar por alguma coisa, para gerar em você perseverança, para aumentar a sua fé. E o que nós fazemos nesse processo? Nós muitas vezes não queremos esperar. Nós tomamos decisões sem esperarmos o momento em que Deus quer nos trazer aquilo ali. E aí é que nós, tomamos determinados prejuízos. Por isso o processo é muito importante. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito, há um tempo determinado. E quem sabe esse tempo, pastor? É Deus. É Deus que sabe esse tempo. Então qual é o meu papel? O meu papel é me submeter ao processo até que isso aconteça. Amém? Em nome de Jesus. Eu sempre levei a sério na minha vida esperar os propósitos de Deus na minha vida. Sempre levei a sério isso. Em vez de eu seguir o meu coração, eu sempre espero no propósito de Deus, porque eu sei que o meu coração é enganoso. Em algumas vezes da minha vida eu me dei mal, porque segui o meu coração e não esperei no propósito de Deus. O que Deus estava querendo me ensinar? Marco, eu estou te passando por esse processo para te ensinar algumas coisas, mas você quis seguir o seu coração. É onde nós tomamos prejuízos, né? Eu quero te dizer que
isso vai acontecer na tua vida. Deus vai colocar você em determinados processos para poder abençoar a tua vida, te forjar, te amadurecer, para você alcançar o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém? A sua fé tem que estar firmada no Senhor. A Bíblia diz, Paulo diz em 2 Coríntios 4,16 o seguinte: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Então você está passando por um processo, e esse processo está trazendo dor, aflição, gerando algumas coisas. Mas Paulo diz assim: mas meu querido, essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme. O que você está vivendo agora vai proporcionar a você uma glória eterna em Deus. Mas nós cristãos, nós não queremos passar pelo processo. Nós queremos já resolver as coisas. E tem coisas na sua vida que você vai ter que aprender a administrá-la, a vivenciá-la, até que Deus então traga a resposta que você precisa. Quando a gente olha uma pessoa que está no sofrimento, né? Pastor, há propósito na dor, no sofrimento? Claro que há. É necessário. Para quê, pastor? Para que a gente seja moldado naquele processo. As pessoas precisam ser moldadas, preparadas. Senão elas não vão dar valor àquilo que Deus está reservando para trazer para elas. É só assim. É aquela célebre frase, né? Tem gente que só aprende, irmão, quando ele passa pela dor mesmo. E muitas vezes nós vamos vivenciar isso. Ainda, irmão, que a nossa recompensa não seja terrena, mas Deus vai nos trazer a recompensa eterna. Amém? Eu não estou dizendo com isso que você deve romantizar o seu sofrimento, de jeito nenhum. Não vamos romantizar o sofrimento. Mas a gente deve olhar para o sofrimento, para a dor, como na verdade um processo que Deus está realizando, fazendo na nossa vida para algo maior. E Deus permite. Dá um exemplo claro aqui de Jó. Deus permitiu o diabo tocar em Jó, no corpo físico dele, permitiu tocar nos bens dele, permitiu tocar nos filhos dele. Você imagine que processo doloroso aquele homem e aquela mulher viveram, a sua esposa, a ponto da dor ser tão grande na vida daquela mulher, que ela pediu ao marido para que abandonasse o Deus que eles criam. E muitas vezes tem gente perguntando: onde está Deus? Deus esqueceu da gente. De tão forte que está o seu sofrimento e a sua dor. Mas Jó, ele entendeu que ele estava num processo. Tanto é que ele disse assim: ainda que eu morra, eu vou continuar crendo nele. Ele entendia que tinha um processo. Se a recompensa dele não fosse nessa vida, a recompensa dele seria eterna no céu. Não importa. Seja uma recompensa para esta ou para vida eterna em Deus. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu posso assegurar que o Senhor não nos dará uma provação maior do que a gente possa suportar. Deus não vai fazer isso. Deus conhece o limite de cada um de nós. Descansa no Deus de Israel, confia no propósito dele para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Com essa introdução eu quero mostrar para você coisas que aprendemos ao longo do caminho. Ao longo do caminho. E eu quero me basear nesse texto, que é o texto da série Marcos capítulo 6, versículos 32 a 44. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura enquanto eu a faço. Eles entraram no barco e foram para um lugar mais tranquilo. Entretanto, alguém os viu partindo, e a notícia se espalhou.
muita gente saiu correndo das cidades vizinhas e chegou ao lugar de destino antes deles. Quando Jesus saiu do barco, uma multidão imensa o aguardava. Ao ver todo aquele povo, ele ficou comovido. Afinal, eram como ovelhas sem pastor. Ele imediatamente pôs-se a ensiná-los. Já no cair da tarde, os discípulos viram que Jesus estava se alongando e o interromperam. Estamos no meio do nada e está ficando tarde. Despede o povo para que eles saiam e consigam o que comer nas redondezas. Jesus respondeu: vocês vão dar comida a eles. Eles perguntaram: é sério? Mesmo que gastemos uma fortuna? Mas ele não estava brincando. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Não demorou para saberem. 5 pães e 2 peixes, informaram. Jesus mandou que todos se assentassem em grupos de 50 ou de 100 na grama verde. Diga, grama verde. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partiu e entregou tudo aos discípulos, que por sua vez o repartiram com o povo. Ele fez o mesmo com o peixe. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos de sobras, e os que participaram da refeição foram cerca de 5.000 homens. É porque o texto aqui não diz mais homens, porque o texto não conta mulheres e crianças. Então havia com certeza para mais de 10.000 pessoas naquele lugar, naquele dia. Por quê, pastor? Olha, irmãos, nós temos um Deus que é o Deus do estágio da vida ao longo do caminho. Nós estamos no caminho. Nós oramos pelo propósito, mas temos que entender que há coisas que nós vamos aprender sobre ele ao longo do caminho. Essas coisas que aprendemos ao longo do caminho são as mais significativas para a nossa vida. São essas coisas que aprendemos ao longo do caminho que nós vamos compartilhá-las com os nossos filhos e nossos netos e quem sabe bisnetos, que nós vamos compartilhar com pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. São as coisas que aprendemos com Deus, com Jesus ao longo do caminho. Oramos: Senhor, se apresse e me leve onde o Senhor me mostrou. Muitas vezes nós fazemos essa oração. Tem até um texto, um salmo, que o salmista diz: Senhor, apressa-te a me socorrer. Eu preciso que o Senhor se apresse. Mas o Senhor, irmão, Ele tem a tendência de nos levar, o plano de Deus, pelo caminho mais longo e para dar mais voltas. Para quê, pastor? Para permitir, irmãos, que nós aprendamos coisas como paciência, temperança, calma, a suportar as dificuldades. Então, muitas vezes, é para você chegar ali, naquele caminho, em um dia, naquele propósito, 1 mês, 1 ano. Deus vai fazer você levar 3, 4 anos, e muitas vezes você vai dar voltas. Por quê, pastor? Porque Deus está te ensinando algumas coisas até você chegar lá. E eu vou te dizer uma coisa: enquanto você não estiver preparado, você não vai alcançar o propósito. Então você tem que entender o processo para você alcançar o propósito. Quantos estão entendendo? Mas tem muitos crentes que se desviam, se desanimam e fazem muitas outras coisas, porque eles não querem se submeter ao processo. Eles querem logo alcançar a bênção. E muitas vezes vocês lembram de Israel no deserto? Por que que eles poderiam alcançar a terra prometida em 4 semanas e eles levaram 40 anos? Porque Deus tinha que preparar aquele povo. Eles tinham que aprender ao longo do caminho, para então entrar na terra prometida. Então, alcançar o que Deus tem para nós, não depende de Deus, depende de cada um de nós.
Por isso que há pessoas que alcançam mais rápido do que você aquilo que Deus tem preparado. Por que fulano alcançou e eu ainda não alcancei? Por quê? A resposta está aí. Porque fulano se submeteu ao processo. Ele obedeceu, ele esperou, ele teve paciência, ele teve calma. Ele suportou. E aí o tempo dele foi menor do que o seu. Por quê? Porque você não teve paciência, não teve calma, não suportou. Você murmurou, você desanimou, E hoje você pode entender melhor isso. Cada um de vocês que está aqui pode entender melhor por que algumas pessoas são crentes em Cristo e nós e outros irmãos a gente sabe, conhece. Por que elas alcançaram e eu ainda não alcancei? Porque Deus ainda está te preparando. Você ainda está no processo. Você vai alcançar. Em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? E quando você pensa assim, quando você chega, né, no seu destino, por exemplo, todos nós queremos chegar no céu. E por mais assim abençoado, por maravilhoso que né, quando a gente estiver no céu, e segundo Apocalipse, né, que Apocalipse romantiza muito a questão do céu, ruas de ouro, entrar pelos portões, nós iremos ver os apóstolos, nós iremos ver aqueles santos da antiguidade, iremos ver aqueles homens maravilhosos como Abraão, Isaac, Jacó, né? Iremos contemplar e discutir sobre os mistérios escondidos, que aqui nós não tínhamos conhecimento. Aí você vai dizer assim, pastor, é verdade, mas vou te dizer uma coisa, querido, não é maravilhoso, não é mais importante você estar cercado pelos apóstolos, andando em rua de ouro, desvendando os mistérios, do que você chegando no céu. Sabe o que você vai querer compartilhar? O que você aprendeu ao longo do caminho. E é isso que você precisa entender, que o mais importante não é quando você chega no seu destino. O mais importante é o que você aprende durante o caminho para chegar ao seu destino. Porque quando você chegar lá, você vai compartilhar o que você aprendeu durante o seu caminho. Você está entendendo isso? Amém, irmãos? Porque quando você alcança uma vitória em Deus, você compartilha com aquelas pessoas qual foi o processo até você chegar até ali. Todo mundo quer saber qual é o processo. Né? O Felipe estava falando aqui da experiência dele, ele estava falando do processo. Né? Como que Deus o levou a ele ter aquela fé e entender que ele precisava fazer aquilo ali. Ele ficou na dúvida, ou eu sou fiel a Deus, ou eu compro um tênis. E aí ele contou para vocês a experiência é o que ele aprendeu no processo, no caminho, até alcançar a vitória dele em Deus. Amém, queridos? Igual a história, vou relembrar vocês aqui 2 momentos importantes na Bíblia, que retratam essa verdade. Como que o que aprendemos ao longo do caminho é muito mais importante do que aquilo que nós vamos alcançar lá na frente do propósito. Como Raquel e Jacó no caminho de Efrata. Vamos lembrar essa história resumidamente. A Bíblia diz que quando eles estavam quase lá, ela entrou em trabalho de parto e ela morreu na traseira de uma carroça. E gerou o filho que ela chamou de Benoni. Jacó foi para a traseira da carroça e olhou para o bebê e colocou o nome de Benjamim. Mas e aí, pastor? Irmãos, foi de Benjamim que viriam a maioria dos reis de Israel. Qual é a experiência? Qual é o processo? A Bíblia registra que aquele menino nasceu na traseira de uma carroça, no meio do caminho,
indo para Efrata. Veja, foi o que aconteceu no caminho que levou ao propósito maior, onde vieram a maioria dos reis de Israel. Não era tanto o fato de chegarem a Efrata, mas as coisas que aconteceriam ao longo do caminho até lá. Outra história importante, Moisés, ele começou a dizer aos filhos de Israel sobre a terra prometida. Eles partiram para uma terra que nunca tinham visto antes. E Moisés diz: sigam-me e eu os levarei até lá, para uma terra que mana leite e mel. Moisés até diz, a Bíblia até diz: as uvas são grandes como rochas e vocês terão suas próprias casas. E não serão castigados por donos de escravos, e não terão mais que fazer tijolos. Olha o que Moisés fala para eles. Pouco sabia Moisés que não era tão importante que ele chegasse à terra prometida. Não era tão importante, não, pastor, não. Era importante que ele aprendesse sobre Deus enquanto viajasse ao longo do caminho. Foi ao longo do caminho que eles aprenderam sobre o Deus de Israel. Alcançar a terra prometida não era mais importante, não era tão importante do que aprender sobre Deus no caminho. Alcançar o céu não é tão importante quanto aprender de Deus enquanto estamos aqui. Talvez você seja isso um absurdo, acha que isso é um absurdo, mas na verdade não é. Por quê, pastor? Porque nós temos um Deus que é processo. Ele ama o processo. Ele irá com você no processo, em direção ao propósito. Amém? Ele irá com você. Ele é um Deus de propósito, mas ele é um Deus de processo. Então, durante todo o longo caminho no deserto, Deus estava com Israel, Deus estava com o seu povo, fazendo o seu povo aprender as coisas para chegar na terra prometida. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não têm paciência em aprender. Deus está querendo ensinar, mas as pessoas não querem aprender, as pessoas querem chegar lá, sem se submeterem, sem aprenderem o que Deus deseja ensiná-las. E o que elas fazem? Elas fogem do ensino e querem a bênção de Deus. Não tem a bênção de Deus se não se submeterem ao ensino que Deus quer dar para elas. Você está entendendo, irmão? Precisa passar pelo processo. Porque Deus é um Deus de propósito e um Deus de processo. Enquanto você anda com Ele, Ele tem um modo de se revelar para você. De maneiras inacreditáveis, enquanto você anda com Ele ao longo do caminho, Deus vai se revelando para você. Deus se revela a cada um de nós de maneiras multiformes, de maneiras diferentes. Deus se manifesta, Deus se revela. Deus está se revelando aqui de formas diferentes a cada um de vocês. Deus vai falando para cada um de vocês. Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, é assim, Deus está se revelando para você. É a revelação do Senhor. Nós temos aquele exemplo dos discípulos de Emaús, que estavam os dois discípulos no caminho, que falavam sobre os eventos atuais da época. Enquanto eles falavam o que tinha acontecido em Jerusalém, no caminho que eles iam para a sua cidade, né, a 11 quilômetros do seu destino, a Bíblia diz que eles estavam ali e de repente eles perceberam a presença de um estranho. E eles começaram a conversar com aquele estranho a respeito dos últimos acontecimentos em Jerusalém, acerca do Jesus de Nazaré. Eles não sabiam que era Jesus que estava ali. E de repente, ao longo do caminho, até que ele chegasse até a cidade deles, Jesus então começou a revelar para eles as Escrituras, desde o Antigo Testamento. Jesus começou a revelar para eles acerca do Cristo, do Messias, mas para eles ainda era um estranho.
Mas quando chegaram perto de casa, a Bíblia diz que ele fez com que se continuasse adiante, mas eles o constrangeram a entrar e a comer com eles. E quando Jesus sentou à mesa com ele, eles o viram na hora de partir o pão e disseram: porventura nossos corações não queimaram quando ele falava conosco ao longo do caminho? É ao longo do caminho que o teu coração vai queimar. Não é quando você chegar lá. É durante o caminho que o teu coração tem que queimar. Em nome de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não é o lugar onde vocês querem chegar que é importante. Não é aquilo que vocês têm orado que é importante. Não é o avanço que vocês estão esperando que é importante. O que é mais importante para Deus são as coisas que acontecem com você enquanto vocês esperam ao longo do caminho. E quando nós não atentamos para isso, nós não damos valor para aquilo que nós alcançamos. Por quê? É como se você não amadurecesse, não crescesse e continuasse como uma criança diante de Deus. Por isso que a igreja, ela age muitas vezes com muita infantilidade, porque ela não cresceu. Porque ela valoriza mais aquilo que ela alcançou do que aquilo que ela aprendeu durante o caminho para alcançar aquilo ali. Então aquilo que ela alcançou não faz diferença na vida dela, porque não a fez crescer. Não a fez amadurecer. Então para Deus é mais importante o que você aprende durante o caminho. As histórias que vimos na Bíblia são histórias que homens e mulheres passaram pelo processo. Tudo está registrado. Passaram pelo processo. Então, o Senhor celebra o lugar de espera, e não lugar de destino. As coisas que você aprende sobre Deus enquanto espera. Enquanto você está passando pelo processo, meu irmão, Deus está te abençoando. Deus vai te fortalecer. Você não vai fadigar. Você vai continuar correndo. Você vai continuar andando e não vai desfalecer. Enquanto você está passando pelo processo, Deus estará te fortalecendo, te ajudando. Quando você olhar para trás e ver de onde Ele te trouxe, você terá a coragem de dizer: o mesmo Deus que me conduziu ontem, me conduzirá hoje e para todo sempre. E quando você chegar onde você está indo, não será lá que é importante. Não, pastor, não. Quando você finalmente chegar lá, você falará das coisas que você aprendeu sobre Ele ao longo do caminho. Não tem outra história. Eu tenho que passar pelo processo. Muitas vezes nós fugimos do processo. Aquilo que eu disse aqui. Nós desanimamos, nós desfalecemos, nós saímos da igreja, nós trocamos de igreja, tentamos de alguma coisa de fugir do processo, porque eu quero alcançar lá, mas eu não quero passar pelo processo. É impossível. Você vai ficar cirandando, porque o propósito do diabo sempre será esse: não se submeta ao processo. Deus vai te dar a vitória que você quer. É mentira, é mentira, é mentira. O diabo é que diz isso para você. Você pode fugir do processo, que mesmo assim Deus vai te abençoar. É mentira. Porque o propósito de Deus não é te dar uma vitória sem que você aprenda. Deus só dá a vitória àqueles que aprendem. Você precisa aprender. Você está entendendo, filho? Amém? E eu estou me referindo a quem é, não aquele que vai ser. Eu estou me referindo a quem já é filho, não aquele que ainda não é filho. Estou me referindo a quem já é convertido, não aquele que ainda está para se converter. Então aprende isso. Por isso que muitas vezes a gente demora a chegar onde a gente quer chegar. E Deus está querendo te ensinar. E algumas das coisas que você chama de emotivas, não são emotivas. São experiências que você tem.
Muitas vezes você está dando glória a Deus, bradando, não é por causa da emoção, mas é porque você está entusiasmado pelas coisas que você tem aprendido com Deus ao longo do caminho. E você aprende tanta coisa com Deus ao longo do caminho que você chega no domingo, você quer celebrar, você quer adorar, você quer gritar, não por causa da emoção, mas daquilo que você está aprendendo em Deus. E toda vez que você aprende em Deus e tem experiência com Deus, você quer glorificar, você quer bradar, você quer dar glória, você quer louvar o nome dEle. Para alguns pode ser resultado de emoção, mas eu creio que para a maioria é resultado de aprendizado, de experiências que eles estão tendo com Deus. E eles chegam então, querem glorificar, querem exaltar, querem, né? Às vezes a pessoa pode dizer assim, a igreja é um pouco barulhenta. Não é a igreja que é barulhenta, é o Espírito Santo que faz você glorificar ao Senhor por aquilo que você tem experimentado com Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando nós pensamos na bondade de Jesus na nossa vida, em tudo que Ele fez por nós, que Ele está fazendo, a nossa alma clama, aleluia. A nossa alma clama para dar aleluia. A única linguagem que o diabo não consegue decifrar, você sabia disso? É o termo aleluia. Ele não consegue decifrar isso. A Bíblia diz que quando Jesus viu a multidão, eles pareciam como ovelhas sem pastor. Há uma multidão, irmão, sem pastor. Há uma multidão querendo pastorear a si mesma. Não vou entrar nesse detalhe, mas as pessoas seguiram Jesus para fora da cidade. Sabe para onde que eles seguiram Jesus? Sabe para onde? Não foi para uma festa, não foi para um lugar maravilhoso. A multidão seguiu Jesus para o deserto. Os crentes de hoje querem seguir Jesus para festa, para celebração, para as bênçãos, mas não querem seguir Jesus para o deserto. Mas esse é o evangelho que é pregado hoje em várias partes do mundo. Se o crente está sofrendo é porque Jesus não está com ele. E seguir Jesus para fora da cidade, para um lugar seco e deserto. Irmão, Jesus era o tipo de um líder que era fantástico. Ele não era apenas um pregador, né? Profeta, ele era um líder fantástico. Olhem, imagine o seu Senhor, o seu rei. Ele era um pregador proeminente. Ele causava inveja nas pessoas. Ele era um orador articulado. E ainda ele era o tipo de líder que quando falava as pessoas o seguiam, mesmo se ele fosse para um lugar deserto. Veja, atenta comigo, qualquer um seguiria se você fosse para um lugar melhor, mas você tem que ser um grande líder para que alguém o siga para um deserto. Você percebe que os crentes não querem seguir o seu líder quando ele fala assim, vamos orar em tal lugar, vamos ter uma vigília, vamos ter um tempo. Não, nós vamos para uma festa. Vai ter o cantor tal, vai ter o pastor tal, vai ter isso. Os crentes hoje estão assim. Interessante quando a gente olha para Jesus, irmãos, e vê esse Jesus assim. Ele era o tipo de líder assim. Eles seguiram Jesus para o deserto, mas vou te dizer uma coisa. Jesus era capaz de conduzir milhares de pessoas sem um sistema de som. Jesus era capaz de conduzir milhares de pessoas sem um microfone, sem cartões de visita, sem panfletos, sem podcast, sem programa de TV, sem programa de rádio. Jesus conduziu uma multidão, porque quando ele abria a boca, ele falava com tanto poder que pessoas e culturas e religiões diferentes o seguiam. Não eram apenas os justos.
Foi isso que deixava os judeus nervosos com Jesus. O que esse homem faz? Ele tinha uma multidão mista. Em meio aos fariseus e saduceus, haviam prostitutas, haviam mendigos, haviam cafetões, haviam bebedores de vinho, haviam assassinos. Todos queriam estar e ver Jesus e ouvir Jesus. As pessoas ficavam perplexas quando ele abria a boca. E hoje não, hoje para ter multidões as pessoas prometem bênçãos, prometem coisas boas, diversões. Siga-me e tudo vai ser bem para você. Siga Jesus e você vai ter só água fresca, descanso, vai ter uma maravilha. E a mensagem de Jesus era do tipo: tome a sua cruz e siga-me. Deixa seu pai, sua mãe, seus amigos e vem para o deserto comigo. Essa era a mensagem de Jesus. E hoje você precisa dar um toque a mais na mensagem para as pessoas poderem vir. Na Vida e Paz não tem isso não, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente precisa aplaudir esse rei, né? A gente precisa glorificar esse homem. Eles o seguiram a um lugar deserto, eles deixaram a cidade, a opulência das ruas, de suas habitações, deixaram os jumentos, os camelos, os negócios, os mercadores, seguiram Jesus para fora, a um lugar, meu irmão, onde as árvores não haviam. E além dos lugares onde as figueiras crescem, deserto, e aí a gente está falando do deserto de Israel. E seguiram Jesus além das ruas da cidade, das estradas, de um terreno arenoso, empoeirado. Um lugar árido. Meu Deus, que homem é esse? A quem é, irmão, esse Jesus? Parece que muitas vezes nós crentes não conhecemos Jesus. Não conhecemos Jesus. Quem, além de Jesus, poderia acordar do sono no meio de um furacão, enfrentando um tsunami, e de repente dar uma ordem: aquieta-te, a ponto dos ventos cessarem e as ondas se prostrarem no chão diante de uma ordem dele? Quem mais, irmãos, do que esse Jesus poderia, irmão, levar a um cemitério um homem esteve morto por 4 dias e ele diria: Lázaro, sai para fora? E o homem então se levantava e ficava na presença do Senhor. Esse é o homem que você está aqui servindo, que você está aqui glorificando. Esse é o homem que um dia você decidiu entregar a sua vida. Esse é o homem que você serve a Ele nessa terra. Esse é o homem, meu irmão. Parece que muitas vezes nós nos esquecemos disso. As coisas se tornam tão rotineiras que o nosso coração vai ficando, o nosso coração fica petrificado pelas coisas desta vida. E que nós nos esquecemos desse poder, desse homem que está conosco. Quem, irmãos, além de Jesus, estaria em direção a um problema e seria tocado nas suas vestes por trás por uma mulher que sofrera 12 anos? Esse homem que tinha o poder de transformar água em vinho, e no melhor, viu? No melhor, porque sempre é o melhor, nunca é o bom, sempre vai ser o melhor que ele tem para você. Então aprenda com ele no caminho. Esse homem que quando ele entrava na casa, eles tinham que tirar o telhado de cima da casa para trazer pessoas paralíticas até ele, para que ele então pudesse curar. Esse homem que as pessoas ficavam de pé na porta, e atrás da porta e fora da porta, para ouvi-lo pregar, para vê-lo pregar. Esse é o homem que nós estamos hoje aqui. Irmão, aprenda. Aprenda o que o Senhor está querendo ensinar para nós, ensinar para você ao longo desse caminho. Talvez nós tenhamos pouco tempo até que Jesus volte, porque na minha fé, no meu entendimento, meu irmão, Jesus está à porta para voltar. Mas durante esse processo até ele voltar, nós temos grandes coisas que serão ensinadas por ele. E nós iremos ver muitas coisas grandes de Deus ainda. Mas acorde, aprenda com ele. Ele é um Deus de processo. Eu fico triste quando
Eu tenho que lidar com crentes, com pessoas, com irmãos, com liderados, que não querem aprender. Não querem aprender. Eles querem seguir aquilo que eles entendem. Porque eles estão fugindo do processo. É mais fácil você fugir do processo, irmão, do que enfrentar o processo. O processo vai levar você à perseverança, à humilhação. O processo vai levar você à paciência. O processo vai levar você a se entregar. O processo vai levar você a abrir mão de coisas que você não gostaria de abrir. É o processo de Deus na sua vida. Deus está cuidando, tratando de você. E Deus está usando aquilo que Ele tem para poder tratar com você. Em nome do Senhor Jesus. Antes de Davi ser rei, ele era um pastor de ovelhas que vivia no campo, em meio à solidão com as ovelhas, rejeitado pelos irmãos, fruto de um adultério do seu pai, tendo levado como estigma isso na vida dele, até que o Senhor o escolheu, mas não o colocou no trono, e disse para ele: até o trono você vai passar por um processo, seus irmãos vão levantar contra você, pessoas vão tentar te matar, o próprio rei que hoje está lá, ele vai tentar te matar, mas não fuja do processo, porque eu vou te colocar no trono. Por muitas vezes ele teve a oportunidade de antecipar o tempo para estar no trono, mas ele disse assim: não, quem vai me colocar é Deus, não eu. Então tem muita gente que quer alcançar o que Deus tem para ele, mas não esperando o tempo de Deus, o processo. Por isso que hoje muitas pessoas se casam e se destroem, casamentos falidos, destruídos. Muitas pessoas tomam decisões antecipadas, muitas pessoas falidas espiritualmente, muitas pessoas já não mais nem acreditando na igreja do Senhor. Por quê, pastor? Porque elas não querem se submeter ao processo de Deus na vida delas. Nessa noite, meu irmão, aqui nesse lugar, esse homem chamado Jesus, que fez maravilhas, continua fazendo, ele está presente nesse lugar. E ele está dizendo para você que o processo que você está vivendo na sua vida hoje é para o seu bem, e Ele está com você nesse processo, porque Ele é Senhor do processo, Ele tem o processo no controle das mãos dEle, é Ele que está preparando para você e aprendendo, para você aprender e ser aperfeiçoado para receber o melhor que Ele tem para a sua vida. Ele sempre tem o melhor para a sua vida. É esse homem. Eu fico lamentando muitas vezes a decisão de crentes em Cristo, decisões que nos entristecem porque nós olhamos e sabemos que aquelas decisões são decisões que vêm do coração, mas não vêm da direção do Pai. Decisões que refletem exatamente uma fuga, não um confronto. Um confronto consigo mesmo, de que eu preciso melhorar, de que eu preciso aprender, de que eu preciso reconhecer, que eu preciso me prostrar. Não. Isso muitas vezes nos entristece, porque nós sabemos aonde aquilo vai dar.
A geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Essa geração que não quer aprender, não quer submeter, quer seguir o coração. Essa geração que não reconhece liderança na vida deles. Eu não estou falando qualquer liderança. Eu sei que existe muita liderança aí perdida. Essa geração que não quer se voltar para Deus como esse Deus, toma a sua cruz e siga-me. Ame mais a mim do que o seu pai, do que a sua mãe. Essa geração que tem se perdido com a internet. Essa geração que tem deixado os princípios e valores da Bíblia para estabelecer os seus próprios valores e princípios. É uma geração como a geração do povo que saiu da escravidão, teve a oportunidade de ser preparado para alcançar a terra prometida, mas morreu no deserto. Diga para o teu irmão: meu irmão, nós não vamos morrer no deserto, nem nossos filhos.